Olá, meus amigos, que Deus abençoe todos vocês, que o Espírito Santo venha contemplar essa nossa meditação na Santa Palavra, de forma que todos possam entender a vontade de Deus para as suas vidas. Você sabe que a vida vem pela palavra, porque a palavra de Deus é espírito e vida. Jesus disse isso: as minhas palavras são espírito e vida. Que significa dizer que quem as come, digamos assim, quem as ouve com atenção, com certeza vão ter a vida que ela, a palavra, o Espírito de Deus, dá para os que dão atenção à sua voz. Então, eu queria que você prestasse bastante atenção nessa história, nessa belíssima história que aconteceu antes do nascimento de Jesus, que fala de um homem de Deus que era sacerdote. Nós estamos falando de Zacarias. Você já ouviu falar de Zacarias? Zacarias era um sacerdote fiel, diz o texto sagrado, que ele e a sua mulher, a sua esposa Isabel, eram justos perante Deus. Quer dizer, o sacerdote e a sua esposa Isabel eram justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor, palavras de Deus. Quer dizer, em todas as palavras de Deus, eles andavam, seguiam, obedeciam. Mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril, igualzinho Sara. Ela era também estéril. E ambos avançados em idade. Isso combina direitinho com Abraão e Sara. Muito legal isso. Muito bacana mesmo. Então, diz o texto sagrado que um anjo apareceu para Zacarias. E quando Zacarias o viu, ele ficou turbado e caiu de temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, e chamarás o seu nome João. Quer dizer, o casal vinha orando há anos, insistentemente por um filho. E por conta da sua idade, da idade deles, ela já era estéril, me parece que ele desanimou e não orou mais. Mas a oração que eles vinham fazendo há anos foi ouvida. Não foi atendida no momento em que eles pediram, não. Mas muito tempo depois, muitos anos depois, porque eles já eram de idade avançada. Mas, finalmente, o anjo de Deus veio até ele e deu o recado. E disse mais: olha,
terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, quer dizer, no nascimento de João Batista. Porque João Batista será grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já desde o ventre de sua mãe. Quer dizer, João Batista já foi cheio do Espírito Santo desde o ventre da mãe dele, Isabel. Então, Zacarias perguntou: como saberei isto? Como saberei isto? Pois eu já sou velho e a minha mulher avançada em idade. E respondendo o anjo, disse: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar-te estas alegres novas, boas novas. Aí, o que aconteceu? O anjo complementou, dizendo: eis que ficarás mudo, eis que ficarás mudo, e não poderás falar até o dia em que estas coisas aconteçam. Quer dizer, o milagre aconteça. Até o dia do milagre acontecer, que a criança veio ao mundo. Porquanto não creste nas minhas palavras, que a seu tempo hão de se cumprir. Veja só. Eu quero que você preste muita atenção, minha amiga, meu amigo. Muita atenção. Porque isso aqui tem tudo a ver com você. Tem tudo a ver com cada um de nós. Especialmente aqueles que vêm orando, clamando, pedindo a Deus, orando: ó Deus, faça isso, cura fulana, cura Beltrano, liberta-me dessa doença. Senhor, eu quero ter um filho. Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo outro. Quantos de nós têm sonhos, não é verdade? E sonhos que vêm se, digamos, perpetuando dentro de nós e que ainda não foram realizados, não é verdade? Eu também tenho. Eu confesso a você que eu também tenho sonhos. Porém, que força, que coisa maravilhosa isso aqui. O anjo do Senhor, mensageiro de Deus, ao invés de abençoar Zacarias com aquilo que ele queria, o sonho, realizar o seu sonho imediatamente, o anjo deu-lhe um castigo, ele ficar mudo até a criança nascer. Imagine, Deus vem para salvar e não para fazer ninguém mudo, ou surdo, ou cego. Não. Mas o anjo veio, deu a boa notícia, mas também trouxe um problema para João. Por quê? Porque João Batista, ele duvidou, ele não creu, não é que ele não tenha crido 100%. Eu acho que é isso. Eu acho que ele não creu 100%. Ele creu e descrendo. Sabe como é que é? Às vezes você crê, nós todos somos assim. Às vezes a gente crê, mas ao mesmo tempo vem aquela dúvida e a gente confessa. Aí é que está o grande problema da gente. Aí é que está o grande problema do ser humano, especialmente dos cristãos. Creem em dado momento,
mas logo em seguida esboçam uma dúvida, um receio, um medo. E por que isso? Porque eu penso que a nossa natureza humana realmente é muito frágil, muito fraca, muito débil. As coisas de Deus são tão grandiosas que a gente fica até um tanto perdido por causa da grandeza de suas revelações. Mas por que o anjo teve que emudecer Zacarias? Por quê? Essa é a pergunta. Bispo, por que ele ficou mudo? Será que foi castigo? O anjo de Deus que deu a boa notícia e depois castigou? Não, não foi castigo, não. O anjo, e é isso que você tem que entender, o anjo de Deus fez Zacarias ficar mudo até o momento em que a criança nasceu. Que o sonho, o pedido, a súplica deles, do João, ou Zacarias e Isabel, fossem atendidos. A criança nasceu. Então, até ali, Zacarias ficou mudo. Por que ele ficou mudo? Sabe por quê, minha amiga, meu amigo? Vou dizer para você. Isso é uma revelação. Ele ficou mudo porque, com certeza, se ele não ficasse mudo, ele iria sair pelas vilas, pelas ruas, pelas ruelas, pelas vizinhanças, e ia falar: poxa, o anjo me apareceu, aconteceu isso, aconteceu aquilo, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. E no que a gente muito fala, muita coisa também que não serve, vem junto. É ou não é? A gente fala muita coisa boa, mas às vezes, sem querer, sai coisa errada. A Bíblia diz, olha só como é forte. A Bíblia diz o seguinte: o que guarda a sua boca conserva a sua alma. O que guarda a sua boca conserva a sua alma. Mas o que abre muito os seus lábios se destrói. Você sabia disso? Então, aí está o segredo porque o anjo fez Zacarias mudo. Não foi castigo, não foi punição. Foi apenas para que Zacarias não viesse atrapalhar os planos de Deus. Mas como uma pessoa pode frustrar os planos de Deus na sua vida? Ah, minha amiga, meu amigo, isso é o que mais acontece no mundo da fé cristã. Sabe por quê? Porque nós falamos muitas abobrinhas. Sem querer, querendo, acabamos falando abobrinha. Eu falo, você fala, todos nós falamos. É ou não é? Especialmente nos momentos que a gente está relaxado. É ou não é? Que a gente está satisfeito, feliz. Então a gente abre a boca, conversa e tal. Então, esse texto aqui é fundamental para você entender o porquê que Zacarias ficou mudo. Se ele não ficasse mudo, ele iria destruir os planos de Deus.
Por quê, o bispo? Me explica aí, me explica. Veja só, presta atenção. Você vai na igreja, ora. Você está em casa, você ora, pede a Deus, clama a Deus, você vive longe do pecado, você vive uma vida justa diante de Deus. Mas, se você, por um dado momento, em que você não se toca, você fala, puxa vida, a minha vida não vai para frente, poxa, eu não consigo isso, eu não consigo aquilo. Naquele momento, o diabo está ali para dizer amém. Amém. Para concordar com você. Concordar com aquelas palavras frívolas, aquelas palavras loucas, que às vezes é bobagens para nós, mas não são bobagens para o inferno. Porque quando nós pronunciamos a palavra, essa palavra tem poder, seja para dar vida, seja para trazer a morte, seja para trazer o sucesso, seja para trazer o prejuízo. Porque está aqui escrito, o que guarda a sua boca conserva a sua alma. Quer dizer, como diz o ditado popular, em bico calado não entra a mosca, né? Em boca fechada não entra a mosca. Não é assim? É verdade. Mas quando a boca abre, não é mole não. Sai cobras e lagartos também. Essa é a realidade. Mas o que abre muito os seus lábios se destrói. O que abre muito os seus lábios se destrói. Como que eu posso me destruir? Eu posso me destruir se eu abrir a minha boca e começar a praguejar, a reclamar, a lamentar, a censurar, a criticar terceiros. Essa é a realidade. A julgar mal as outras pessoas. Sabe, qualquer palavra que nós falarmos que não é de acordo com a palavra de Deus, que é pura, puríssima, essa palavra que nós falarmos, ela será impura. E o diabo pega aquele texto, aquela palavra e usa como ferramenta de destruição. Ele usa como elemento para nos acusar diante de Deus. Jesus disse também isso, Jesus chama atenção com respeito às palavras. Ele diz assim, olha só o que Jesus fala. Ele diz assim, porque por tuas palavras, serás justificado, quer dizer, impune, não, você será inocentado, melhor dizendo. Por tuas palavras serás justo, por tuas palavras serás absolvido, e por tuas palavras serás condenado. Então, se eu cuido de falar as palavras certas, que estão de acordo com a palavra de Deus, então eu vou ser abençoado. Eu vou concordar com Deus. Porque quando eu concordo com a palavra de Deus, eu concordo com Deus. E se eu concordo com Deus aqui na terra, então aquilo que está escrito, aquela palavra vai acontecer na minha vida. Porém, se eu discordo da palavra de Deus, não é discordar, eu não aceito, digamos assim, eu julgo uma pessoa, quer dizer, eu tomo uma atitude errada, eu falo uma palavra que não deveria ter falado, eu falo um palavrão, por exemplo, aí fica mais fácil.
fala um palavrão. O palavrão não é coisa de Deus. Impropérios não são coisas de Deus. São coisas que nasceram no inferno. São coisas do diabo. Então, se eu falo palavras boas, mas também as misturo com as palavras erradas, por exemplo, com impropérios, não é só impropérios, não, lamentos, reclamações, murmúrias. Se eu faço isso, então, por um lado, eu tento me abençoar, por outro lado, eu tento me destruir. Eu estou me destruindo. Quer dizer, eu planto por um lado coisa boa, mas por outro lado eu venho e piso, arranco. E é isso que tem acontecido na vida de muitas pessoas. Elas vão da igreja, elas oram, jejuam, dedicam suas vidas a Deus quando estão pensando ou andando em espírito ou pensando nas coisas de Deus. Mas quando não estão pensando nas coisas de Deus, quando estão entre os amigos, conhecidos, gente incrédula, falam abobrinhas. Então, aquelas abobrinhas que ela fala vão cancelar, vão neutralizar aquelas boas palavras que ela falou antes. Porque é isso que eu entendo. É isso que eu entendo nas Sagradas Escrituras. Jesus fala, por tuas palavras serás inocentado e por tuas palavras serás condenado. Depende das suas palavras. Quer dizer, eu vou ser absolvido ou condenado diante de Deus de acordo com a minha palavra. E isso também é válido aqui neste mundo, na justiça desse mundo. Se você vai diante do juiz e você fala uma bobagem contra si, você está condenado. Essa é a realidade. Então, minha amiga e meu caro amigo, é por essa razão que nós estamos com um propósito a partir desta segunda-feira. Aliás, a partir de domingo, à meia-noite. A partir de domingo, meia-noite, nós vamos ter o jejum de Zacarias. Zacarias não fez jejum de palavras, não. Ele ficou mudo. Ele ficou mudo. E ficou mudo para preservar o plano de Deus na vida dele e para a humanidade. Então Deus o fez mudo para que ele não falasse bobagem. Foi para isso. Não tem outra explicação. Por isso ele ficou mudo. Olha só o que Jesus diz com respeito à palavra. Ele diz assim: do que há em abundância no coração, diz a boca. O homem bom tira boas coisas do bom tesouro do seu coração. São palavras. E o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa, inútil, fútil, que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Hão de dar conta no dia do juízo. Aí ele complementa, porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Então as palavras servem para nos julgar se somos inocentes ou se somos culpados. As nossas palavras. Então o melhor é ouvir a própria palavra de Deus, que diz que sábio é aquele que conserva sua boca calada. Guarda a sua boca, conserva a sua boca calada, para que a sua alma seja conservada. Mas o que abre muito os seus lábios se destrói. E eu fico aqui pensando, quantas, não julgando ninguém, não estou aqui acusando quem quer que seja, mas quantas vezes
eu estou me incluindo nessa turma. Quantas vezes nós falamos abobrinhas? Quantas vezes? Quantas vezes falamos demais? Quantas vezes queremos explicar tanto, que a gente acaba despreparando as pessoas ou impedindo-as de entender o texto, não é? Às vezes a gente quer dar e falar, e a gente fala muito, demais, e até atrapalha a ação do Espírito Santo. Então, a proposta que nós temos para todos os que querem, esse jejum de Zacarias serve para a gente tomar posse daquilo que a gente vem há muito tempo orando, pedindo, clamando, suplicando, e que não acontece. Não é porque Deus não ouviu, não. É porque se, por um lado, nós falamos com Deus, somos humildes, ó Senhor, meu Deus, me ajuda, é nisso, o Senhor disse tudo quanto, Jesus disse, tudo quanto pedides ao Pai, em meu nome, isso eu farei. Então, nós pedimos tudo. Só que, por outro lado, quando saímos daquele ambiente de fé, nós falamos abobrinhas que cancelam, que neutralizam aquilo que nós havíamos pedido a Deus. Quer dizer, por um lado nós plantamos, por outro lado nós pisamos a plantinha, a semente, nós sufocamos aquela semente. Então, a partir deste domingo, à meia-noite, nós vamos entrar num jejum de Zacarias, um jejum, digamos, de palavras, não palavras de você poder falar, que isso é impossível, a não ser que você fique mudo mesmo, completamente, aconteça um problema e você fica mudo. Bem, o anjo não apareceu para nós, e eu não acredito que ele vá aparecer para fazer a gente ficar mudo, mas nós podemos ficar mudos para aquilo que não deve ser falado, que não deve ser dito. Então, a partir deste domingo, à meia-noite, 2 de março, nós vamos entrar no jejum de palavras negativas. Palavras negativas. Lamentos, murmúrias, reclamações, sabe? Críticas, julgar mal, julgar as outras pessoas. Palavrões nem se fala. Mas você entende o que eu estou falando, amiga e amigo? Nós vamos fazer um jejum, vamos nos policiar, não de informações, mas do que nós vamos dar para outras pessoas, para o que nós vamos falar. Eu sei que é muito difícil, eu sei que é muito sacrifício, mas se não houver sacrifício, não há conquista. Para que Zacarias e a sua mulher, mesmo na idade avançada, tivessem um filho, foi necessário que Zacarias ficasse mudo. Ele teve que ficar mudo, porque se ele não ficasse mudo, ele iria sair tocando a trombeta e ia falar muita coisa que não deveria e frustrar o plano de Deus. Então, nós vamos fazer esse jejum. Nós vamos lutar. Se por acaso, no jejum, você falhar, você falou uma coisa que não deveria ter falado, peça perdão na hora e continue no jejum. Mas não deixe o jejum. Porque pelas suas palavras, você será beneficiado, ou pelas suas palavras você será prejudicado. Você já se deu conta, não sei se acontece com você, por exemplo, comigo, né? A gente tem parentes, e muitos parentes, quando a gente se encontra, haja conversa fiada, ou não é? Haja conversa fiada, fulano e tal, aquele negócio, lembra e tal.
e aquelas coisas, e começa a entrar em assuntos que nada tem a ver com a nossa fé. Devagarzinho, os assuntos vão sendo distorcidos. E aí a gente entra na carne, a gente sai do espírito e entra na carne. Infelizmente, essa é a realidade. E é até muito desagradável, não sei se você que está me assistindo já teve, por exemplo, uma experiência de sentar-se com uma pessoa amiga, até mesmo parente, até mesmo uma pessoa mais íntima. E você é espiritual, você pensa nas coisas de Deus, você vive no espírito, você vive em espírito, você anda em espírito. Mas quando você encontra com essas pessoas que não andam em espírito, então a conversa delas é bobrinha. Vem falar de futebol, vem falar de jogo, vem falar de crimes, vem falar do que aconteceu na esquina, da morte de Beltrano, Cicrano, e vem falar disso e daquilo outro. Quer dizer, assuntos que nada tem a ver com a nossa fé. Então, e você fica ali ouvindo, o que você vai falar? O que você vai falar? Você não tem o que falar. É a mesma coisa quando eu, pessoalmente, encontro com políticos. Eu não gosto de ter encontro com políticos porque o assunto deles é política e o meu assunto é espiritual. Então não bate os nossos assuntos e eu fico mudo. Eu tenho que ficar mudo. Não é falta de educação, mas é falta de assunto. Eu tenho o assunto, mas que o assunto que eu tenho não interessa para ele. O assunto que ele tem interessa muito para ele e ele quer passar para mim. Então, ele quer vender as ideias dele e eu quero vender as minhas, digamos assim. Mas eu não tenho como falar, porque ele não está precisando. Os meus assuntos, nossos assuntos espirituais, são para pessoas que estão aflitas, feridas, que estão com a alma cansada, a alma sobrecarregada de tristeza, de agonia, de solidão, a alma que está sufocada por esse mundo. Então, nós temos a palavra de Deus que vem da vida. É o que nós falamos inicialmente, que Jesus falou. As minhas palavras são espírito e vida. Nós temos o que dar para essas pessoas. Mas quando o assunto é outras coisas, que nada tem a ver com a palavra de Deus, eu não tenho o que falar. Então, eu nem gosto de estar com políticos justamente por isso, porque eu não tenho assunto. O problema sou eu não tenho assunto. Não tem, porque eles não estão precisando. Aparentemente, eles não estão precisando do que eu tenho para dar, para falar. Eles estão precisando passar para mim o que eles pensam, o que eles querem, os projetos deles, etc, etc, mas que não me interessam. Esse assunto não me interessa. Então, amiga, você já deve ter tido experiências assim, e a pessoa vem e fica falando abobrinha, aquelas coisas, chatos, assuntos chatos, enjoados, cansam. E aí, você tentando agradar a pessoa, você entra na dela e começa, então, a dividir os seus pensamentos e mostrar suas discordâncias. Ah, mas eu não gosto disso. Ah, mas aconteceu aquilo. Pronto, você já saiu do espírito e entra na carne, e aí você cancela, às vezes, com as palavras, você cancela tudo aquilo que você vem plantando ao longo da sua vida. Porque o diabo, ele usa as palavras que nós falamos, que são contrárias à palavra de Deus, para nos acusar e trazer a dúvida que neutraliza a nossa fé. Esse aqui é o problema. Porque se você se mantém na palavra de Deus, confessando a palavra de Deus, pensando na palavra de Deus, vivendo a palavra de Deus, andando na palavra de Deus, que é andar em espírito, eu sei que é difícil,
Mas não é impossível, porque nada que Deus pede da gente é impossível. Ele sabe que nós temos condições de atendê-lo. Só não atendemos se não queremos sacrificar o nosso eu. Então, quando nós pensamos a palavra de Deus, vivenciamos a palavra de Deus, nós temos paz. Nós estamos no Espírito, vivemos felizes. Mas quando encontramos alguém que vem com um assunto que não é agradável e a gente acaba saindo do Espírito, obrigatoriamente, a gente acaba saindo do Espírito, então a gente fica depois, meu Deus, que eu falei besteira, eu não tinha que ter falado, poxa, eu falei isso, eu não devia ter falado. Aí já era, já foi falado. A palavra, amiga e amigo, a palavra não morre, sabia? A palavra é como alma, não morre, ela fica permanentemente. Quando Jesus fala, pelas tuas palavras serás inocentado, ou pelas tuas palavras serás condenado. Essas palavras vão permanecer. Toda palavra que eu falar, que você falar, que nós falamos, ela não vai morrer. Ela não vai morrer. Nós morremos. Nós deixamos esse mundo, melhor dizendo. Nós nos separamos deste mundo. Mas a palavra continua. Aquilo que nós falamos vai ser trazido à baila um dia. É o Senhor Jesus quem falou. Por isso, minha amiga e meu caro amigo, é que Salomão, na sua sabedoria, dirigido pelo Espírito Santo naquele momento, ele disse, a morte e a vida estão no poder da língua. E aquele que a ama, quer dizer, aquele que ama a palavra, comerá do seu fruto. Aquele que ama a palavra de Deus, comerá do seu fruto. O que guarda a sua boca, ele também disse, conserva a sua alma. Mas o que abre muito os seus lábios se destrói. Também Salomão. Então, minha amiga, meu amigo, eu acho que eu vou ficando por aqui, que eu estou falando demais. Eu estou abrindo muita boca. Para não sair o que não deve, eu vou cancelar e vou deixar para amanhã falar mais a respeito disso. Mas o interessante é que no domingo, à meia-noite, nós vamos ter esse jejum de Zacarias, não é o jejum de Daniel. Ele serve até como se fosse o jejum de Daniel, porque muitas pessoas têm buscado muito o Espírito Santo, oram, jejuam, mas de repente elas falam coisas que neutralizam, cancelam as suas orações, que é o que nós falamos. Então, vamos cuidar a partir de domingo, agora meia-noite, fazer jejum de palavras vazias, negativas, lamentos, murmúrios, reclamações, críticas, julgamentos, palavrões, nem se fala. Isso aí eu sei que o pessoal, quem é de Deus, não fala isso. Mas qualquer palavra que se falar, que a gente falar, seja para construir, para edificar, para exaltar. Por isso que o Espírito Santo disse através do apóstolo, em tudo dai graças. Vamos viver dando graças a partir de domingo à meia-noite. Em tudo dai graças. Se você não quer falar, pense, em tudo dai graças. Oh, Deus, graças te dou, meu Pai. Se você tiver um ambiente hostil no seu pensamento, graças te dou, meu Pai. Graças te dou. Meu Pai, põe um guarda. Me parece Davi orou, dizendo, Senhor, põe um guarda, um anjo para guardar os meus lábios, para que não saiam palavras que venham te desagradar, que venham neutralizar a minha fé. Então, que Deus venha nos ajudar, que o Espírito, eu sei que o Espírito Santo que dá essa direção, essa inspiração, ele vai te dar condições para fazer isso a mim e a mim também. Vamos viver esses 21 dias, não vai ser fácil, não.
Você vai ter que estar pensando 24 horas por dia nas palavras de Deus, para não falar a palavra do homem, né? Para não ser prejudicada. Tá bom? Entendeu, minha amiga, meu amigo? Amanhã vamos falar mais a esse respeito. Que Deus abençoe a todos, em o nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. E que esse jejum venha colar com todos os nossos sonhos e venham estes sonhos serem realizados aqui na terra, antes de chegarmos lá no céu. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.